Olá, eu sou a professora Mariana e neste vídeo vamos falar sobre as dicas para o Enem de Geografia. Vamos começar mostrando para vocês quais são as características da prova de Geografia. A Geografia é uma das disciplinas que integra a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem, e ela tem contribuído nos últimos 5 anos com aproximadamente 45% das questões dessa prova. Embora seja interessante ressaltarmos sempre que uma das características da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias no Enem é o fato de que algumas questões apresentam relação entre os conceitos apresentados em mais de uma disciplina, de tal área do conhecimento. Em virtude disso, uma das principais características da prova de Geografia do Enem é que ela vem com questões muito interpretativas. Pensando então que aí, para além do conhecimento conceitual, temos que entender como os diferentes conceitos geográficos irão se refletir no espaço concreto. Outra característica da prova de Geografia, que deve ser destacada, é a pluralidade de materiais utilizado na composição das questões. É interessante percebermos, neste caso, que a informação geográfica ela poderá ser apresentada através de mapas, de gráficos, na análise de imagens e de textos científicos e jornalísticos. Com isso, a prova de Geografia do Enem exige, para além do conhecimento conceitual, a capacidade de interpretação da linguagem gráfica e principalmente da linguagem cartográfica. Historicamente, o Enem dá mais ênfase para as questões de geografia do Brasil. Então, recomendamos atenção especial aos temas nacionais, apesar de termos observado nas provas mais recentes uma ampliação das questões de geografia geral. Quais são os temas mais recorrentes em geografia no Enem nos últimos 5 anos? O primeiro tema é a geografia agrária, com temas como estrutura fundiária, produção agrícola brasileira, analisando aí por um viés mais econômico. A mecanização da produção, êxodo rural, ação dos movimentos sociais no campo, em questões que abordam a temática agrária por um viés mais da observação entre a relação da sociedade com o meio ambiente. Nessa temática, é muito interessante observarmos para esse ano as questões atuais acerca do avanço da fronteira agrícola. Um segundo tema de destaque é a análise populacional, com destaque para a análise dos fluxos migratórios, taxas de natalidade e mortalidade, tanto no contexto rural e urbano, mas também nas comunidades indígenas. Na temática da população, também é importante destacar algumas noções sobre as diferentes expressões culturais e o entendimento de como tais manifestações culturais se darão no contexto de uma sociedade globalizada. Partindo disso, um terceiro tema que deve ser pontuado é a globalização, com ênfase, novamente, para o aspecto cultural deste processo e os choques de culturas decorrentes do mesmo, mas também para as alterações no modo de produção e de consumo que derivam da consolidação de uma sociedade globalizada. O uso dos recursos naturais é outro tema recorrente nas provas do Enem. Neste sentido, o que podemos destacar novamente é a questão da análise das paisagens e a forma como os diferentes biomas resultarão em diferentes formas de uso do espaço e organização social. Na temática dos recursos naturais, tem se destacado o uso do solo e a questão da água. Mas, de maneira geral, essa temática é muito importante nós pensarmos nos recursos naturais, fontes de energia, na composição física do planeta, os usos e as transformações que o ser humano realiza sobre o meio natural. Isso vai refletir na questão climática e vai refletir na questão ambiental. E por fim, ainda que os conceitos cartográficos não sejam cobrados de maneira direta, é importante destacarmos a cartografia como uma temática importante na avaliação do Enem, uma vez que o conhecimento e a habilidade de análise do material cartográfico são componente importante na resolução das questões do Enem. Vamos agora falar das 5 principais habilidades cobradas nos 4 últimos Enem. Habilidade 6, de interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas nos espaços geográficos. Habilidade 26, de identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e a relação da vida humana com a paisagem. Habilidade 18, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Habilidade 19. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Habilidade 29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Então é isso, pessoal. Boa sorte na prova, foco na geografia. Tchau, tchau.